que o Davi Neto ele tem se tornado para a Igreja Pentecostal Deus e Amor uma grande ameaça. Por que ele tem se tornado? Tem muitas pessoas que dizem assim, mas a Igreja Pentecostal Deus e Amor foi Deus que levantou, é um ministério fundado pelo Senhor. Concordo totalmente, concordo totalmente. Eu estou nesse ministério há 27 anos da minha vida, né? E dentro desses 27 anos, eu vi muita coisa acontecer. O Davi Neto, ele é um jovem que ele não aprendeu a realidade do Evangelho de Cristo. Ele não aprendeu por tudo que o seu avô pregava, por tudo que ele ouviu na sua mocidade. Sinceramente, ele não aprendeu nada. Já quero dizer de antemão que eu não tenho nada contra ele, muito pelo contrário. Eu amo ele como um cristão em Cristo, só que eu não aceito a sua forma de ver as coisas de Deus, né? Porque ele tem se tornado uma grande ameaça para o ministério. Porque, querendo ou não, vocês notaram, você que está na Deus e Amor há muito tempo, você que é membro, obreiro da igreja, você que é pastor, você notou o tamanho da mudança que ele fez junto com a sua mãe dentro do ministério? Você notou? Tem gente que fala assim, não, o ministério é de Deus, eles não vão mudar. Como que não? Eles não vão mudar, eles já mudaram. Agora, claro que nós entendemos que nós temos no meio deste povo todo os remanescentes, aqueles que não vão largar a doutrina de Cristo, aqueles que não vão largar a verdade da palavra, aqueles que não vão se corromper com o mundo, aqueles que não vão se entregar para a vaidade, conforme está escrito no livro de Salmos, que aqueles que entregam a sua alma para a vaidade não vai herdar Sião. O nosso amigo Davi Neto, ele tem uma visão totalmente diferente da verdade, totalmente daquilo que o seu avô pregava. O missionário Davi Miranda, eu já acompanhei muitos cultos com ele. Tinha exagero? Sim, eu concordo, tinha exagero e muitas coisas que muitas vezes ele falava. Só que, irmãos, era um exagero que muitas vezes se tornava cuidado para com a vida dos irmãos, né? Se tornava um cuidado. Duas coisas nós temos que aprender. Nós temos a doutrina implantada pelo homem e a doutrina que está nessa palavra. Se você desobedecer a doutrina implantada pelo homem, não interfere na sua salvação. Não interfere. Qual é a minha maior preocupação? E a maior preocupação dos nossos irmãos e irmãs idôneas, principalmente os mais velhos que estão dentro do ministério, é com a mudança repentina dentro da igreja, de implantar o mundanismo dentro da igreja, de fazer uma mudança, como ele está fazendo, uma mudança radical dentro do ministério, implantando o mundo dentro da igreja para poder ganhar as almas. Não se ganha almas implantando o mundo dentro da igreja, se ganha almas com o joelho no chão, se ganha almas com jejum e humilhação, que é o que o missionário Davi Miranda, o seu avô, fazia. Era um homem de exemplo na oração. Era um homem que varava muitas madrugadas. Era um homem que toda meia-noite estava orando com os ouvintes ali. Estava junto com o povo de Deus. Ele não precisou implantar a vaidade, o mundanismo, que é chamado de estratégia, para dentro da igreja para ganhar as almas. Sabe por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. A missão da igreja é somente orar, jejuar e ensinar a verdade. O resto, Deus ele vai fazer. Não é isso que Cristo ensinou? A parábola do semeador, a gente joga a semente e quem faz crescer é Deus. É o que Paulo disse. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas nada sou eu, nada é ele. Tudo
É Deus que faz crescer. Então não adianta a gente pintar uma parede de preto, a gente colocar luzes na igreja para agradar a juventude, para agradar as pessoas que vão entrar dentro das nossas igrejas, achando e acreditando que eles vão permanecer conosco. Sim, eles podem permanecer, eles podem achar bonito o cenário, eles podem achar até um cenário gostoso para congregar, mas eu não tenho que atrair as pessoas pelo cenário, pela uma igreja pintada. Eu tenho que atrair as pessoas pela verdade dessa palavra pregada, colocar na mente deles que Jesus o ama, porém o Senhor odeia o seu pecado, que o Senhor morreu por eles e que Cristo quer salvá-lo. Então, irmãos, quando envolve desvio da doutrina, que é a verdade da palavra, então a coisa fica mais séria. E é o que, infelizmente, esse moço está fazendo, porque a gente vê o comportamento não somente dele, como também da esposa dele. Esse menino, ele chega na sede mundial de bermudona, bem à vontade, né? Bem à vontade, sem se preocupar com aqueles que o vê, sem se preocupar com aqueles que o vê. Por quê? Porque, irmãos, ele vê o evangelho totalmente diferente daquilo que o seu avô via, daquilo que os mais velhos via. Isso não é somente dentro da igreja Deus e Amor. Isso é também dentro da igreja Assembleia de Deus, a igreja batista, a igreja presbiteriana. Essas igrejas mais antigas, elas velavam pela palavra. Hoje não velam mais. Só que, porém, existe ainda remanescentes lá dentro. Existem homens e mulheres que não arredaram o pé da doutrina, não se contaminaram com o mundo, não adotaram os costumes do mundo dentro da igreja, né? O nosso amigo Davi, ele diz que a igreja ela tem que se adequar ao mundo, muito pelo contrário, o mundo tem que se adequar à igreja. O mundo tem que aceitar a doutrina de Cristo, que é o que Paulo escreve em Romanos. Paulo, quando vem ensinando os romanos, vem dizendo assim, ó, pelo que pecaremos ainda para que a graça de Deus abunde? De modo nenhum. Todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado, mas servimos a Deus. Lá no finalzinho de tudo que ele está ensinando, né? Ele diz assim, mas graças a Deus, tendo recebido de coração a forma de doutrina em que foste entregue, tendo sido servo do pecado, agora vocês se tornaram servo da justiça, porque eles aceitaram a doutrina, ou seja, essa palavra ensinada na sua realidade. Porque a palavra ensinada na sua realidade, irmãos, ela diz que o cristão ele não pode ser como o mundo, que o cristão tem que falar diferente, que o cristão não pode se vestir como o mundo, que a mulher de Deus não pode se vestir igual ao mundo, que o homem de Deus não pode se vestir igual ao mundo. Por quê? Segundo o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se nós somos sal e luz, isso significa que nós temos que brilhar e ser diferente. A Bíblia diz, no livro de Romanos, escrito por Paulo, melhor dizendo, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas para isso eu preciso estar em Cristo. Porque tem muita gente que está dentro de uma igreja, tomando a ceia, faz parte de membresia do corpo da igreja, louva, muitas vezes é um pastor, é um obreiro, muitas vezes é uma regente do grupo de senhoras, é muita coisa, só que eles não estão verdadeiramente em Cristo, eles não se converteram de verdade. Eles não se converteram ao Senhor, eles se converteram a uma igreja, eles estão ceando, mas não com Cristo. Eles estão pregando, eles estão fazendo tudo, mas estão sem o Senhor, sabe por quê? Porque se desviaram da verdade. Infelizmente, esse menino é uma grande ameaça para o ministério. Olha o que Jesus, melhor dizendo, o apóstolo João, está dizendo em segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus.
Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como ao Filho. É muito claro. Vocês, pastores, que não pregam a verdade, vocês que estão negando a verdade, que não doutrinam a igreja de vocês, que não ensina para os cristãos que mundo é mundo e igreja é igreja, vocês vão pagar um preço tão alto que, se eu fosse vocês, eu saía da posição que vocês estão enquanto vocês podem. Sabe por quê? Deus, ele deu um alerta dizendo: ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, mas não apacenta a minha ovelha. O que é apacentar a igreja? É doutrinar a igreja, exortar a igreja, trilhar a igreja ali no caminho de Cristo, levar esse povo aos céus. Né? O que João está dizendo? Todo aquele que prevarica. O que é prevaricar? Deixar de guardar essa palavra que nos foi mandada, deixar de executar essa palavra que nos foi mandada. Infelizmente, o Davi Neto, ele está fazendo tudo ao contrário, junto com a sua mãe Débora Miranda, com o apoio da sua avó Irene Miranda, que já não manda mais em nada, está sentado na cadeira de Eli. Infelizmente, não somente ela, mas também a sua filha Débora Miranda está deixando, né, Ofni e Finéias fazer tudo o que quer dentro da igreja, trazendo um grande transtorno dentro do ministério, deixando muito triste, derramando muita lágrima daqueles que são idôneos, daqueles que estão ali tanto tempo, daqueles que fizeram essa obra crescer através da oração e do jejum. Tudo isso que está acontecendo, igreja, é uma falta de respeito muito grande para com os nossos irmãos que deram a vida por este ministério, que muitas vezes ficaram doentes, até morreram de tanto jejuar e orar por este ministério, e agora eles viraram as costas para esse povo e estão fazendo tudo o que eles querem fazer, né? Por isso eu digo, esse menino é uma grande ameaça para o ministério. Amém? Vamos defender a verdade. Você que é pastor, defenda a verdade, pregue a doutrina de Cristo, ensine para a sua igreja que a sua igreja não pode ser como o mundo. Ensine para a sua igreja que, se nós formos como o mundo, Deus será o nosso inimigo, conforme está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4, dizendo: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba que Deus será o seu inimigo. Então não tem meio termo. Se você quiser ser amigo do mundo, Deus vai ser o seu inimigo. Então deixe o mundo e sirva a Cristo como Cristo ele quer. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos pregar a verdade, vamos manifestar a verdade contra a mentira que estão implantando dentro desse ministério, que foi levantado com muita oração, com muito jejum e com muita lágrima. Viu? Este ministério não foi levantado pelo intermédio da Débora, nem da Ireni, nem da Leia, muito menos pelo Davizinho. Foi levantado pelo intermédio do missionário Davi Miranda, que Deus levantou esse ministério, e por muitos homens que o apoiaram e o ajudaram dentro desse ministério. Amém? Que Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, nos ajude a defender a verdade e ensinar a verdade para o povo de Cristo. Cristo está voltando. Nós não temos mais tempo para nada. É dias do arrebatamento da igreja.